Deu certo. Olá, Giovana. Boa noite, tudo bom? Deixa eu passar um pouquinho. E aí, seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco, conversar um pouquinho É um sobre. prazer inigualável estar com você novamente. Muito bom também conversar contigo. Para além daqui também, né? Agora já eu te falei, já vai para o YouTube, já aprendi. Depois Já? passo para você, porque a gente vai melhorando. Inclusive, boa noite a todos. Lembrando que a gente está saindo do Síndicos Inigualáveis, criou-se um canal do Instagram só para uma página no Instagram só para o Café Condomínio, porque aqui a gente vai realmente atuar na formação de síndicos. Então, essas tiradas aqui já vão lá para o canal certo, para o local certo, porque o Instagram tem isso, né? A gente não consegue estruturar várias coisas numa mesma página, fica muito É confuso. Então, a verdade. gente já está avisando. Então, para quem está assistindo depois, saiba que dentro em breve é só começar a seguir lá o Café Condomínio. O nome é Café Condomínio mesmo. E a gente já Mas, começa desculpa a te atuar. perguntar, nós estamos no Café Condomínio, não, né? Não, não. Eu tô esse mês aqui avisando todas as lives que a gente vai para o outro e a partir do próximo já fazer interligado, deixar um telefone dos síndicos indicando para o Café Condomínio. E aqui vai Ok. ficar Não, só mesmo para formação. é que eu A gente está fazendo um projeto. conectei aqui nesse Né? e estava com medo de estar errado. Não, não, tá certinho. Eu já está no horário e eu vou formalizar para começar mesmo e a gente vai conversar um pouquinho. Bom, gente, formalizando aí, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Café Condomínio, quem vai assistir online, quem vai assistir depois no digital. Sou Giovanni, eu sou advogado e também síndico da área condominial. E a gente conversa aqui no Café Condomínio toda segunda e quarta sobre um tema de relevância da área condominial. E hoje nós vamos tratar um pouquinho de técnicas ali para a gente cantar os condôminos em assembleia durante a formação e trouxemos, lógico, o nosso ilustre Valmor Douglas, que vai falar que é do debate síndico também, e vai falar um pouquinho sobre sua área, é escritor de livro, é marqueteiro, vai falar um pouquinho sobre essa experiência para a gente. Boa noite, Valmor, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite de novo, é um prazer estar aqui contigo. Tenho acompanhado muito o trabalho de vocês. Já começar te dando os parabéns, né? Tô vendo que você é daqueles que trabalha 24/7, né? Não tem dia e não tem hora, né? Não, verdade. Eu sou um workaholic, viu? Não vou mentir, eu gosto de E trabalhar. Se bem que eu acho que quando a gente trabalha com o que gosta, a gente não trabalha, né? eu concordo. Eu concordo. Tanto que quando você falou do tema que nós íamos falar, eu de cara fiquei muito feliz, né? Eu tenho, não vou falar quanto tempo, que é muito, mas eu tenho muito tempo estudando comunicação. Eu sou conhecido como um cientista na área de vendas, que na verdade não é só vendas, é comunicação. E você sabe que quando eu comecei o conteúdo Invisível que Vende, foi muito próximo de quando eu comecei a lidar com condomínio. Um pouquinho antes, eu mexia com segurança e controle de acesso de grandes empresas, inclusive a Codesp, no Porto de Santos, tal. E quando, rapaz, eu comecei a atender condomínio, eu entendi que a comunicação era uma outra coisa. Porque você que nos ouve, a comunicação está muito além do falar, né, Giovanni? Falar muita gente fala, mas você vê o cuidado do Giovanni quando está com a gente, o jeito que ele fala, e etc. e tal. E a comunicação está muito ligada à atitude, a respeito e a carinho. Sim, sim, com certeza, com certeza. Então, vale como primeiro dica para você que está nos ouvindo, a comunicação é um processo de duas vias. E se você pretende, você síndico, você morador, você qualquer coisa, você vendedor, você professor, é importante dar a devida atenção a quem é o seu interlocutor. Espantem-se, a palavra é a menor parte da comunicação. Eu, com alguns anos, Giovanni, fazendo assembleia, então vira e mexe a gente acaba fazendo diretoria de mesa de assembleia, porque, vamos entrar direto no assunto, podemos? Pode, vamos, aqui é
bate-papo, você sabe disso, Então, vamos para frente aí. vamos lá. Não há assembleia com cheiro de rosas. Eu nunca vi. Assembleia, seu síndico, você conselheiro, zelador, tem muita gente nesse nosso papo, né? A assembleia é um local de confronto. Sim, Importante em ser um lugar de confronto que o líder desse confronto, no caso o síndico, ele tem esse cuidado de se comunicar direito. O que é se comunicar direito, gente? Não é falar lento, não é falar bonito, não é falar florido, é entender que você está numa assembleia aonde, por excelência e por arquétipo, as pessoas nem sempre confiam em você. Eu fui sábado fazer uma assembleia para falar de portaria remota e foi uma turma comigo que queriam ver a apresentação. E assim que eu saí para o café, né, para após o treinamento discutir como é que tinha sido, tinha um rapaz que anotava todas as respostas, tal. E eu falei, olha, você tem um vídeo de treinamento. O que eu queria que vocês vissem é o entendimento. Então, a portaria remota ela tem um detalhe que chama-se entrega. Eu preciso que as pessoas ganhem de mim quando eles falam da entrega. Porque se for um papo onde a pessoa pergunta e você rebate, você não gera empatia. sim. Então, você que está nos ouvindo, preste atenção nisso. É importante que as pessoas para a qual você está falando, numa assembleia, no corredor, dentro do elevador, entendam que você entendeu o que elas querem, está dando crédito ao que elas querem, e só depois disso você responda de forma direta. É confuso isso, Giovanni? Não, não, com certeza não. E a gente até fala sobre isso, né, no gerenciamento de conflitos. Um dos maiores motivos do gerenciamento de conflito é exatamente a comunicação ou a falta dela, né? E aí se colocar no lugar do outro com empatia é realmente o primeiro passo para você, inclusive, receber a pessoa, né? Dale Carnegie já fala sobre isso, né, nos seus livros Como Fazer Amigos e Encantar Pessoas. Ele fala exatamente isso, né? Ouvir a pessoa, ouvir para entender, não só por escutar, né? Ter essa empatia, reconhecer, ouvir de fato, atento ao que a pessoa quer dizer. E, como você falou, a ciência já provou que mais de 58% do que a gente fala não é com as palavras, né? Ou seja, Giovanni Messi já deu a dica, gente. Tudo é um conflito no condomínio. E diria que no trabalho também, porque sim, você lida com pessoas que estão no momento com opiniões contrárias. Então vamos lá. Primeira coisa muito importante: o diálogo é emocional, ele não é técnico. Ele é técnico quando você pega o boleto do condomínio e vai olhar as contas. Aí você chega à conclusão que a conta está certa ou está errada, ela é racional. Fora isso, ela é emocional. Então precisa se ter esse cuidado desse detalhe emocional. Saindo de Beverly Carga, a gente te diz sempre o seguinte: mais é menos e, acima de tudo, ser claro. Então, para o síndico, que não é exatamente um encantador de pessoas, não está lá para isso, né? Não é que não possa ser, mas não está lá para isso. sim. O síndico está lá para ser ouvido e, muito importante, cuidar das pessoas e, mais importante ainda, convencê-las das obrigações e das necessidades do condomínio. Né, Pro- Giovanni? Quantas vezes o síndico acaba fazendo uma má compra, por exemplo, uma pintura, acaba optando pelo menor valor porque faltou técnica, faltou envolvimento, faltou carinho para persuadir as pessoas. Então, um palpite, síndico. Na Assembleia não aprovou o que você gostaria, faça outra. Se prepare melhor, porque a forma de persuadir é você estar bem preparado e
entender o contraponto. E, infelizmente ou felizmente, cada um olha de um jeito, existe um arquétipo de que o síndico nem sempre está fazendo melhor, que muitas vezes ele faz por vaidade, mas ninguém lembra que se der algum problema, é você, síndico, que vai responder civil e criminalmente. Vejam a preocupação do Giovanni da gente vir bater esse papo. Ele já deve ter coisa na cabeça que ele já viu por falta de comunicação, né, Giovanni? Assim, muito. Inclusive, na próxima, no 10 a 8, né, daqui a 15 dias, a gente vai ter a doutora Marise Grey, é uma advogada especial, é mestre em sociologia, advogada, e vai falar exatamente, especialista em economia, vai falar exatamente sobre o viés político das assembleias, né? A gente, é o que você acabou de dizer aí, o quanto é um viés político. E é curioso o que você falou e o quão é importante, e a gente vai falar sobre exatamente, a minha primeira pergunta é sobre isso. Você acabou de dizer exatamente a questão mais crucial. O síndico, ele entende as necessidades, né? Porque ele está vivenciando, está inserido na realidade. Mas os condôminos, de modo geral, são alheios. E por isso, toda reunião que eu estou aqui, eu falo, a gente precisa educar também os condôminos, né? Não só os síndicos. A gente faz live falando de síndicos, mas é para as pessoas também, precisam aprender. E aí a pergunta vem nisso, né? O síndico sabe da real necessidade, aí vem a empresa técnica que é melhor, e aí ele se esbarra nessa questão de não conseguir convencer os condôminos. Então a gente pode dizer que a sindicatura essencialmente é um jogo de convencimentos. Persuasão. O convencimento é uma etapa da persuasão. Quando a gente fala isso fora da esfera comercial, muita gente tem rejeição a isso. Então, assim como existe uma certa baixa aderência ao síndico, a imagem do síndico, não é o síndico especificamente, persuasão é uma coisa que se leva muito para a área de vendas e não é, viu, gente? Persuasão a gente usa com o nosso pet, que inclusive não fala a nossa língua. Essa é uma das provas de como a comunicação está além da palavra. Então, voltando ao pé da letra da sua pergunta, existem algumas regras, seja ela na psicanálise, no marketing, no rapport, que cada um tem usado. Mas eu vou dizer uma que é bem simples. Quando eu não entendia que eu vendia, um belo dia eu fiz uma venda e notei que o comprador ficou incomodado comigo. Eu voltei para explicar para ele que eu estava correto. Levei todas as provas do orçamento, etc, etc, etc. Aí ele me fez algumas perguntas sobre por que eu me vestia daquele jeito, por que eu falava daquele jeito. Eu era muito jovem e me vestia que nem velho e tal, né? E ele falou para mim, sabe por que eu tenho dificuldade de acreditar em você? Porque você é incongruente. Giovanni, eu não fazia ideia o que era incongruente. Saí dali direto para o Centro Paulista de Psicologia Científica para entender o que era incongruência. Gente, a história ficou longa, mas veja como é importante. A minha imagem, para ele, não passava confiança. Então, qual era a crítica dele? Eu, jovem, eu estava num blazer marrom Cartier com botão dourado, fundo de seda. Ele falou, cara, isso não é roupa para vir atender cliente. Valmor, estou te falando porque você perguntou. O que criou a minha insegurança não foi a tua empresa, não foi o seu orçamento, foi teu paletó. Foi quando, gente, eu comecei a estudar o invisível que vende. Porque eu fazia tudo certo. Eu falava bem, eu cuidava do produto, eu estava tecnicamente fundamentado, mas a minha imagem pegou. Então, voltando à tua resposta, é persuasão. E a persuasão está muito ligado ao que a gente fala estar igual ao que a gente tem de atitude. Confuso? Não, inclusive, a gente faz dá uma mentoria sobre a apresentação e a gente fala exatamente isso, né? Primeiro é saber quem sou eu para você entender, porque o que você falou de congruência, né?
é você agir de uma forma, falar de outra. É você tem que ter uma consonância sobre todos os seus atos, desde o que você veste ao que você fala, o que você conhece, né? Então, como você falou aí, tudo traz uma mensagem. E a pergunta é o que que você quer trazer com isso? Se você traz a forma como você se veste, eu sempre dou essa dica, ó, não sabe o que fazer com as mãos, você apoia ela, segura, até você ter segurança. Porque uma pessoa que fala, agita demais numa assembleia, isso pode passar uma insegurança. A voz, o tom de voz, onde olhar para o que falar, ou seja, essa estrutura é intencional, onde você está, onde eu estou, todo, não é só o que eu estou falando, como eu estou me vestindo, mas o fundo, a luz, como você. Então, tudo é mensagem, né? E tudo convence, ou como você falou, tudo se torna, então, como você falou, não é técnicas, mas itens Os invisíveis, né? detalhes Aspectos invisíveis. são técnicas, né? Tá aí o Giovanni dando uma aula para gente da técnica. E uma coisa que pouca gente lembra, e é muito importante. Eu tenho uma história longa treinando empresários e vendedores, e uma coisa que é muito importante, gente, ser você mesmo. É comum numa área comercial se treinar o famoso pitch de vendas. Mas o pitch tem que ser com a tua palavra. Então, quando vocês forem falar com os condôminos, se você é um cara para cima, que nem o Giovanni, chega falando para cima. Se não é, não tente imitar o Giovanni, porque esse padrão dele é dele, nem sempre é seu. Uma outra dica importante, Giovanni, outra coisa que eu demorei para entender na vida. Você é um cara inteligente, um cara que trabalha, sabe onde quer. Você sabe quem é o Giovanni, não sabe? Sim, Você é muito seguro no que você fala. Você sabe quem é você. Mas as pessoas nos compram não pelo que a gente é, e sim pelo que elas veem. sim, E eu demorei para entender isso, porque eu me via de um jeito e as pessoas diziam que eu era de outro. Curiosamente, eu tinha algumas pessoas que falavam bem e eu falava assim: ai, puxa saco, eu não sou isso aí. Os caras que falavam mal, eu dizia: é invejoso. E não tinha empatia com isso. Então, vai outra situação importante. Prestem atenção no que dizem de vocês, porque essa é a imagem que você tem. E surpreenda-se. Não tente mudá-la. Use. e é Então, curioso. não, por favor, fala. Não, eu ia dizer, é curioso exatamente isso, né? Porque e eu falo isso sobre a oposição. E saber se conhecer, como eu falo, eu sempre falo, saber o seu sabor, falei até com o Rose na segunda-feira, é Excelente. importante. Hã? Saber o seu sabor. Excelente. Vou adotar. E aí tem aquela historinha, né, do sabor de chocolate e o sabor de morango. Não adianta você querer convencer alguém que ama chocolate a provar morango, por melhor que ele seja. Mas o morango não deixa de ser morango bom por conta disso. Então, é o que você está explicando, e aí eu trago essa reflexão para a gente. É importante primeiro a gente se entender, para a gente saber que quem a gente é, porque o outro vê a gente da forma como ele quer ver. Seja muito bom, eu tenho condôminos que, se eu disser assim, vamos aumentar a taxa de condomínio em R$ 5.000, eles aplaudem, não, porque tem motivo, com certeza, sabe? Não refletem. E outros, se eu disser assim, olha, a taxa de condomínio vai ser de graça, que absurdo, como é que pode 5? Ou seja, eles são pessoas que percebem a vida como elas querem perceber. E quem não gosta de você, você pode fazer um milagre. Lógico, você tem que entender o motivo, tem que tentar. Até, né? Aí você pode nos ajudar com isso, tentar convencê-la do contrário, mas não tentá-la convencê-la do contrário, perdão, não é bem essa expressão. Tentar perceber do que ela fala o que faz sentido. Porque ninguém é perfeito, você também não vai ser. Não é isso? A Então, gente não é você perfeito. falou uma outra coisa muito legal, Giovanni. O tempo vai mostrar quem você é. Mas nosso papo hoje, primeiro que quem sou eu para falar disso, se o Giovanni tem um curso de mentoria para isso. Eu acho que todo síndico deveria fazer. Mas hoje a gente está falando do contato, do impacto de uma assembleia ou
de um dia a dia. Lembra que eu falei ali atrás que a gente precisa saber se comunicar, inclusive com o pet? Então, vou fazer um propositivo para vocês. A gente chega numa roda, tem 4, 5 pessoas. Sempre tem um que você fala assim, nossa, parece que eu conheço há 10 anos. E tem um que o sabor, por algum motivo, você não gosta do sabor. Por que eu estou indo nessa linha, Giovanni? Porque antes de chegar no nosso corpo, a nossa vibração já chegou. Então, é importante a gente se preparar para um papo. Sim. E hoje, para quem é mais holístico, devem estar ouvindo falar aí de era de aquário, etc, etc. Hoje o mundo é no pensamento. Então, aquele tempo, há pouco tempo, uma pessoa do meio da gente tem se tornado palestrante. Ele veio falar comigo que ele queria uma consultoria de face poker. Eu falei, então, rapaz, face poker serviu há 20 anos atrás. Agora não serve mais. As pessoas, e principalmente os jovens, já estão tão evoluídos que eles sentem a sua alma. Por isso que eu gostei muito quando você falou do sabor. Então, gente, dicas, né? Sim. Ouçam bem, vejam bem, se preparem mentalmente para ir para a reunião. Encham o seu pensamento de coisas boas ou dos seus objetivos, né? Falei aqui da pintura, vou usar a mesma figura de linguagem. Eu sei que o prédio está há 10 anos sem pintar, a pintura foi ruim, vai dar infiltração, vai desvalorizar a minha unidade. Eu, síndico, sou engenheiro, eu sei disso e não consigo convencer. Trabalho mental primeiro. Eu vou lá, eu vou explicar isso, eu vou dizer desta forma, eu vou fazer daquele jeito, daquele outro. E importante, gente, não dá para eu falar para o Giovanni e falar, pô, o Giovanni tem sabor chocolate, mas eu gosto é de morango. Porque se o pet consegue ouvir, imagine a outra pessoa. Ah, mas o amor, a pessoa não vai ouvir. Vai, vai, porque nós somos mais do que esse corpo. Sim. Entendeu? Quando você chega, Giovanni, com esse sorriso, não interessa o que você vai dizer para mim. Você já criou empatia comigo. Porque eu gosto de sorriso. Pode ser que nós dois juntos, sorrindo, passemos a dar raiva em alguém que não gosta de sorrir. Sim. Então vamos para um degrau acima disso. O degrau do pensamento, que a gente pode chamar do plano mental, da alma, o nome que a gente quiser, não tem essa restrição. O pensamento se fala. A gente já ouviu muito, né, Giovanni? Semelhante se atrai. Sim. Reparem, reparem como a gente vai convivendo com pessoas que a gente é parecido. Má notícia, Giovanni. Para nós, para todos nós, que de vez em quando dizemos, caramba, tem muita gente chata perto de mim. Fica a dica. Você é um chato. A gente fala sobre neurociência, né? Hoje em dia está muito falando sobre neurociência, o quanto as vibrações, as energias, elas estão aí no latente. Eu li no início do ano um livro de Pedro Dispenza, né? O Poder da Ação, que é um livro muito bom, exatamente sobre fala sobre exatamente a energia metafísica e o quanto ele e outro de Paulo Vieira falam sobre as vibrações, o quanto a energia vibracional ela realmente impacta direta ou indiretamente na Sim, vida nossa. E de fato, né, independente de quem acredita ou não, há uma ciência por trás das ondas, das vibrações. E aí, só para, lógico que não é o tema, mas eu gosto sempre de falar sobre isso, porque Mac Minson, que escreveu 2 livros conhecidos, né? São 2 livros que são com um palavrão, mas o segundo livro ele fala sobre
entre as coisas, sobre ciência, que eu falei assim, tudo respaldado na ciência. E ele fala, mas o que é a ciência se não a religião? A Sem ciência dúvida. nada mais é do que uma crença muito Sim, fundamentada e tal, mas é só uma crença, né? Ela não é uma verdade. A gente que acredita que o que a ciência diz é porque é científico, mas científico nada mais é do que a ciência. Boa noite, Beneval. Enfim, é só para a gente refletir. Mas e aí, diga para a gente, vamos, algumas dicas, lógico, a gente já falou, né? Da empatia, que eu acho que tem que falar, mas quais técnicas aí você usaria para a gente se convencer melhor os condôminos de forma mais direta? bom, primeira coisa, né? Isso vai de cada um. Mas algumas coisas que você já comentou é muito importante. Vá preparado para ter respostas. E quando não tiver, diga que não tem. Tem uma palavra proibida em condomínio que chama-se clareza. Quando alguém diz ao síndico, as coisas não são claras, isso pode ser visto, inclusive, como ameaça. Então, síndico, parta desse princípio. Mesmo que as pessoas não digam, você tem que ter as ferramentas. Use sempre de forma devida, aí vamos entrar numa tecnicidade, mecanismos de visualização das coisas. Seja pelo discurso, seja pelo PowerPoint, seja por uma coisa que eu gosto muito, que você entregue uma pauta antes da Assembleia. Isso ajuda muito. Estabelecer uma regra importante que você tenha um presidente de mesa eficiente. Porque o que acontece? Não estamos dizendo aqui que cada pessoa tem uma velocidade, tem um jeito. Aí você puxa um assunto que você responde, normalmente, pelo que eu reparo, quem traz as respostas é reativo. A pessoa acabou de perguntar, o cara já reage, já responde. E tem outros que estão nesse mesmo ambiente que demoram mais para entender. Aí lá na frente, você já falou da vaga, que é proibido de entrar mais de um carro na mesma vaga, que tem que entrar com o farol aceso, etc, etc. E já está lá na rotina de saber da infiltração que tem na garagem. Aí alguém volta no primeiro assunto lá atrás. Por quê? Porque o presidente da mesa não teve eficiência. Então, tem um assunto, esgote o assunto, resolva o assunto. E sempre, gente, tática de marketing, sempre faça um CTA, sempre faça uma pergunta e acabe. E diga: esse assunto acabou. Vamos ao próximo assunto? Porque é um Perfeito. jeito, já que você falou de neurolinguística, é um jeito de você doutrinar o cérebro. E isso vai amenizando a situação do dia a dia. Importante, como já falou o Giovanni, se você não está acostumado a impostar a voz, não imposte, mas use a voz firme. Ela não precisa ser alta, grossa, ela precisa ser firme, ela precisa ser tranquila. Você não precisa ser cantor, mas se sentir, é uma coisa que eu peço muito, põe a mão no ouvido e perceba se o que você está falando está claro. Porque a gente, quando está sobre emoção, acaba falando mais rápido. Então, Sim. tática boba e muito eficiente. E pergunte, como vocês vão ver, eu já notei que eu faço muito, mas é treinamento. Eu estou claro, me fiz entender Sim. tudo É bem? importante. Diga. É importante, né? Boa noite, Leila. É importante ter essa conexão, na verdade. E para aqueles que não, antes de falar sobre isso, ele falou de uma técnica de marketing, né? CTA. CTA nada mais é do que Call to Action, né? Vindo do inglês, Desculpa. que seria chamar para ação. Ou seja, quando acontecer isso, faça uma chamada para ação. Faça esse networking. Está claro para você? Esclareceu? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Posso passar? E como ele falou ali, encerra a conversa. Pronto, esse tema já passou.
Quem chegar Giovanni, depois, o presidente tem que ser mais firme, né? Olha, esse assunto foi tratado, não é pessoal, já discutimos ele, não é pessoal. Quem chegou depois vai poder haver a ata, ou, se o síndico tiver disponibilidade, ao final da Assembleia, eu me coloco à sua disposição para esclarecer, mas esse assunto agora não será tema de pauta, vamos passar para a próxima. Boa noite, Alex. Não é isso? Concorda? Estou indo bem excelente, que um mas professor aqui é importante. você. O professor de marketing, de encantamento, de persuasão é você. Aqui no máximo estou aí trilhando aí um caminho ainda longo, que a gente sabe que é longo. Inclusive, Leila, não sei se ele está aí. Leila, eu sempre falo, é um case de sucesso, pelo pouco que conheço dela, de alguém que se consegue, falando de convencer morador. Leila é uma expert nisso já. Já consegue, ela atua no seu condomínio de forma bastante, de uma excelência, não, que é bastante notória, a ponto de realmente conseguir aprovar situações que muita gente não entende como possíveis. E quando você falou de assembleias mais cedo, eu lembrei logo dela, ela apareceu depois. Então, E é isso, pessoal. Giovanni, Pessoal, a gente está falando. é, A gente está falando um pouquinho aqui, só um resumo, sobre técnicas realmente de como encantar, que a gente sabe que a primeira é que é a comunicação, né? Então, é preciso que haja empatia. Então, a forma como você se veste, fala, age, reage, ela é importante. A empatia com o outro ela é importante para que você consiga ali ter mecanismos para que você convença os seus condôminos, sobretudo, da importância de coisas que você sabe que funcionam e que eles não conhecem, né? Eu acho que essa é a principal estratégia nossa, principalmente em assembleias. reforçando tudo que a gente falou. É importante que você seja você mesmo. É importante entender que os pensamentos são lidos. E é importante fazer as coisas de coração, Giovanni. Porque as pessoas percebem quando você está fazendo isso com envolvimento. Comprometa-se em tudo. Hoje estamos falando do comprometimento com a comunicação. Então, preste atenção se as pessoas estão prestando atenção em você. Eu vou pender um pouquinho do assunto, mas assim, falando de técnica, tudo tem um time. Então, senhor síndico, começou a falar, fale olhando para todo mundo. Assim que você perceber que você está sendo olhado por um ou por outro, comece a andar. E perceba se as pessoas acompanham você a andar. Assim que você entendeu que estão acompanhando você olhar, comece a apontar. Fale de uma coisa que não tem por que apontar, vamos lá dizer. Olha, gente, é importante que aqui todo mundo esteja quieto. É importante que a gente esteja compenetrado, porque hoje o nosso objetivo é aumentar o valor da nossa unidade. E olha, vou dizer para vocês que lá, lá na frente, nós vamos aumentar o valor do condomínio. Essa posição do lá na frente não tem nada a ver com o assunto. E repare se as pessoas olham. Se essas pessoas olharem, e vou te falar que coisa de 10%, 5% olhar, você já fez a conexão. Aí, pós-conexão, você já consegue introduzir assuntos com tecnicidade. Por exemplo, preço, produto, qualidade. Mas antes de ter essa conexão, não entre no assunto. Fale da Assembleia, fale do que vai ser dito, mas para entrar no assunto, tenha certeza que você fez a conexão. Né? Eu sou ruim de nomes, né? Mas tem um livro que eu li esse ano também, de Nelson, alguma coisa chamado Gente que Convence. E ele fala exatamente sobre Muito isso, bom, né? muito bom. Já leu no seu nome do. Sou péssimo para nome, gente. Mas é exatamente isso. Ele fala que a gente primeiro decide a coisa pela emoção, como você falou. Então, na verdade, a gente já tem a nossa resposta, assim, nos primeiros minutos, é do que você está agindo, né? Da forma como você se veste, fala, e ela só vai buscar lógica. Então, falar primeiro de coisas técnicas não vai resolver porque a pessoa não se conectou com você ainda, né? E aí se ele fala sobre essa conexão, de fato, né?
E é A importância importante. de citar. Eu trabalho, sou advogado também, né? E uso essas técnicas nessa área. Então, quando eu estou conversando com um cliente que eu percebo que tem filhos, eu falo dessa possibilidade. Eu trabalho com alimentos, né? Também família. Então, pensão alimentícia quando necessário, o divórcio. Eu trago para eles essa situação dolorosa, por assim dizer. Opa, então eu sempre falo, quando eu vou rapidinho, que é só para entender, trazer para essa área, né? Claro, Quando eu venho falar de pensão alimentícia, eu falo que eu recebo pensão alimentícia. E aí a pessoa, você recebe sim. E aí você consegue conectar, opa, não é um problema só meu. Aí você já consegue conectar, pronto. Você ganha o cliente, no meu caso, ou como síndico, quando a gente consegue ganhar, trazer histórias, né? Quando você está numa apresentação e você lembra de uma experiência de outro condomínio, que pode não ser a sua, tá, gente? É bom deixar muito claro, você não precisa ser claro, dizer assim, eu vivi, não. Inclusive, vi em um condomínio, não precisa dizer que foi você, vi um condomínio em tal situação igual, muito parecida com a sua. Por isso que eu sempre falo de propostas, quando a gente está em condomínio, e aí o que você falou faz sentido, mas ache alguma coisa de conexão, não vá lá e entregue só o preço. Entenda o que aquele condomínio precisa. E aí, exatamente o que você está falando de conexão, né? Lógico que você está falando já de uma assembleia já firmada, né, de síndicos já dentro do condomínio. E eu trabalho muito o síndico antes de eu entrar no condomínio. Mas a ideia, como é técnica, a ideia é a mesma. e você falou o importante, né? O rapport, né? Que o advogado precisa conhecer tanto. E é importante, viu, Giovanni? Você é um cara comprometido por excelência. Mas não necessariamente todo mundo é assim. Então, precisa passar isso. O síndico, talvez, o maior privilégio, a melhor qualidade do síndico é o comprometimento. Porque nem tudo dá para o síndico saber, né? Não é dizer que o cara é mais técnico, o cara é mais isso, o cara é mais aquilo outro. Mas ser comprometido é uma coisa importante. E para a comunicação, isso é muito relevante. Mostrar que você conhece as coisas sim, porque tem coisas, gente, que a gente não consegue, né? A dor do outro é a dor do outro. Então, muitas vezes você fala, eu já senti a sua dor, eu imagino o que você tem. Nem sempre é verdade. Agora, se a pessoa perceber que você está comprometido com essa dor, é um caminho, eu diria que do que a gente falou aqui, a gente leva o síndico a 90% da capacidade de persuasão. Sim. Daí por frente, gente, é treinar isso. É saber que isso tem que sair com naturalidade, né, Giovanni? Não adianta você ficar, como a gente fez na escola, né? Os menos privilegiados como eu, né? Eu precisava decorar as coisas. Aí eu fazia para decorar tal. Relacionamento, gente, não é decoreba. É, É ver. e, Relacionamento exa, é uma né, parte da vida. exato. E é curioso exatamente que é preciso haver essa conexão. E eu sempre falo realmente para todo mundo, né? É prática, tá? Inclusive, por isso eu falo de novo, porque realmente na mentoria que eu falo sobre propostas, eu falo sobre prática. Olha, a maior parte do tempo é prática. A gente vai sentar, você vai fingir que está na assembleia e a gente vai tratar onde está ruim. Por que isso? Porque você vai praticar seu tempo, vai praticar, aquilo é besteira. Então, é preciso prática. E eu acho que, como você falou aí, né? Quando a gente. E aí eu trabalho esses. Eu criei 6 perfis eu chamo de perfis de diferenciais. Por quê? Cada um dos perfis tem qualidades e defeitos. Então, ao invés de você querer provar que é igual aquele outro e aí trazer aquela receita de bolo, eu falo muito de comida, né? Mas é porque é isso. Trazer aquela receita de bolo para a sua, aprenda quais são os itens que você tem e faça o seu bolo. Porque ele vai ser bom. Ou o seu sorvete, ele vai ser bom com o que você tem. Então não adianta se você tem um chocolate meio amargo, querer fazer um chocolate doce, misturar um monte de coisa e querer vender para quem gosta de chocolate doce, né? Eu falo muito isso porque, de fato, eu sei o meu perfil diferencial. A gente falou com Rosa, o meu perfil eu sou aquela pessoa mais solitária, aquela pessoa que consegue realizar as coisas de forma mais individualizada.
Então, se eu estou num condomínio que eles querem um político, que é aquela pessoa que está lá embaixo, subindo, descendo, rindo, participando de eventos sociais, tomando um cafezinho com o vizinho, não me contrate. E aí, quando eu percebo, inclusive, eu estou falando já de experiência trazendo sobre encantamento, eu renunciei a um condomínio exatamente porque eles não estavam satisfeitos, começaram a exigir, a ponto do conselho numa reunião falar seria interessante você vir aqui às 7 da manhã, mesmo que não tenha nada, fica lá embaixo, porque é horário que as pessoas estão passando, elas não estão te vendo. Aí eu falei, Ó, entendi. Esse cara é um vereador, um prefeito, entendi. Então, vamos procurar outra pessoa, porque eu não sou vereador, não sou prefeito, vocês não vão me ver acenando. Agora que é técnica, eu consegui reduzir o condomínio em 35%, porque estava alto, tá? Não é que eu estava alto e eu consegui identificar isso em 3 meses. mas só Consegui de você tirar como identificar já é importante, né? como eu sou advogado trabalhista, eu consegui reduzir os custos trabalhistas, reduzindo a quantidade de funcionários. Enfim, para isso eu sou bom. Agora, se alguém quiser que espere que eu fique em eventos sociais, decorando o condomínio, fazendo festinha de São João, de Natal, infelizmente não é o meu perfil. Pegou E eu um sou bom ou ruim? Não, não é isso. É cada um é bom. Então você tem que se identificar. Quem quiser, inclusive, depois eu até falo, eu tenho um e-book sobre isso, como identificar seu perfil. É R$ 10, quem quiser. É para identificar e eu faço 40 perguntas para você saber qual tipo de perfil você é, para você, e aí tem dicas de mote, né? Bom, esse é meu perfil. Então, se aquele. Existe síndicos e pessoas mão na massa. Conheço síndicos que são aqueles síndicos que estão lá junto com os colaboradores, organizando as coisas, subindo. Esse é um perfil, você vai buscar condomínios com esse perfil. Enfim, e eu acho que é o que você falou, né? Quando você se conecta com pontos convergentes, né? sem Então, dúvida. o que é que eu tenho de convergência com aquele condomínio em comum? E aí depois você vai descobrir o que você tem mais em comum e conecta com aqueles condomínios, né? É um exemplo prático. Por exemplo, um condomínio comercial. Ele não quer em festinha. Ele não quer muito bate-papo. Né? Já o diferente do condomínio clube. Né? Ali. Eu sou assim, colaboradora. A Leila é aquela mão na massa, tá vendo? Por isso, e Falando, aí você se conecta. falando Hã? apareceu ela, né? Oi? Falando apareceu É, a Leila, né? ela tava aí ouvindo a gente, quietinha, mas ouvindo a gente, né, Leila? E é isso. É tipo assim, Leila é aquela pessoa, eu chamo de síndico mão na massa. Que bom, é aquela pessoa que vai, que ajuda, que tem outros aspectos, mas com certeza ela tem dificuldade em outras áreas. Porque ela é ser humano. Então, é aquela pessoa que não consegue organizar tudo ao mesmo tempo. E tá tudo bem. E aí, quando a gente identifica onde é nossas falhas, a gente trabalha aquilo lá. Agora tem que ser menos, né? A gente tem que focar nas nossas qualidades para que elas sejam enaltecidas, para que nossas falhas sejam pouco vistas, que elas vão ser vistas. Mas não é por todo que Leila está aí, sendo reeleita sempre, o povo querendo que ela atue em outros condomínios, né, Leila? Ela Parabéns, tá, parabéns. né? Tá aqui. No Ela dia que a várias gente vezes ia fazer nossa live, a para o gente debate desmarcou síndico para para. falar com a... Oi, oi, falei. Se ela tem várias sindicâncias, precisamos levá-la para o debate síndico falar com a gente. Leila, inclusive está me devendo nossa live aqui. Não de respeito a quem está nos assistindo, tá, gente? Aqui realmente é uma comunidade, quem ainda não participa, digita lá a comunidade. E a gente conversa sobre isso e vai conhecendo mesmo. E Leila está, inclusive, me devendo aqui uma live que a gente vai falar do case do sucesso dela. Não deu para a gente vir, porque no dia a gente desmarcou, né, Leila? Para irmos nós dois para outra aula, que é isso. Eu sempre falo, um bom mentor tem mentores, tá, gente? Ninguém sabe tudo, então é importante que as pessoas também aprendam. A gente está sempre aprendendo. Então, nesse dia, a gente precisou desmarcar e acabou que não deu tempo, porque a agenda lotou. Aí eu não consegui marcar com Leila mais. Mas é o debate síndico, Leila, é um lugar, outro canal, assim, não traz só, apesar do nome debate síndico, né? Não fala só sobre síndicos, né? Isso, Ronô. Trouxe já zeladores, portaria. A gente, ó, eles, é porque eu já me sinto Mas dentro é a da, gente, da já é da comunidade de família, vocês. né? Então, é a gente, né? Fala de aspectos para realmente melhorar a sindicatura de modo geral, o mundo condominiado de modo geral. Terça amanhã, inclusive, né? Terça não, quinta. Quinta. Amanhã, porque eu tô. Amanhã, inclusive, sejam todos convidados também, gente. Vale a pena, viu?
vai dar muito. Aí, quero entrar. Pronto. Leila já vai entrar também. E acho que você digitou, Leila. Depois eu te passo, viu? Na comunidade. Bom, já dá dando o horário, como sempre, né? E hoje eu estou bem corrido, porque a gente vai sair daqui. Síndico é isso, viu? Tem uma assembleia ainda. Tá certo. De discutir taxa extra. Já estou indo. Já estou indo. É um condomínio com 10 unidades. R$ 25.000 é a previsão. Então, imagine quanto é que vai ser a taxa extra para esse povo. E eu já vou usar essas técnicas daqui para convencer a galera lá dessa taxa extra, da importância Você é bom. dessa estrutura aí, né? E aí, Vonu, então já está para a gente acabar, mas dê nossas dicas de novo, quais são as mensagens para a gente, assim, fazer um apanhado aí do que a gente conversou hoje. Vamos, e vamos acabar com a dica de ouro, que é importante, a última que a gente vai falar. Bom, falamos juntos, né? Que você também tem um treinamento sobre isso. Importante a atitude, importante a postura, importante o conhecimento. Isso a gente está falando no plano físico, o que a gente chama de plano da Terra. Importante no plano mental, se preparar para essa reunião. Importante no plano mental. Na hora que estiver falando, o pensamento está sobre o que está sendo dito. Jamais, gente, na geração que a gente está, eu dizer uma coisa para o Giovanni e falar: Giovanni, seu sorriso me cativa. E eu, dentro de mim, falar: puta merda, ele não para de rir. Falamos aqui da importância da comunicação que não está ligado à palavra. A gente educa pet. A gente cativa pet. Vou fazer uma confissão para vocês, espero que ninguém do meu meio ouça. Eu aprendi a persuadir pet. Raramente um cachorro não chega perto de mim e fica, porque eu trabalho esse plano mental. Bom, aí falamos também sobre rapport, sobre táticas de como andar na assembleia, esperar ter a conexão para poder entrar com a informação. Importantíssimo, mostrar que está comprometido. Giovanni falou uma coisa muito importante: trazer casos de vivência sobre o mesmo aspecto, né? E a dica de ouro, Giovanni, que deve ser o que a Leila faz: seja previsível. Não crie expectativas as quais você não irá cumprir. As pessoas querem ganhar da gente, e ganhar não tem nenhum pecado. As pessoas saberem o que esperar da gente. Giovanni fez uma outra fala genial. Queriam que ele fosse um síndico político. Ele falou: não, eu não sou um síndico político. Eu sou um síndico técnico, competente, mas não sou político. Isso é previsibilidade. Obrigado de novo pelo convite, meu querido fraterno irmão. Que estejamos juntos mais vezes. E foi um prazer inigualável estar aqui com vocês. E sigam a gente, @debate síndico, que é esse tipo de papo que a gente tem na quinta e estamos à disposição de todo mundo. E boa sorte, que eu sei que você não precisa para a sua próxima assembleia. Obrigado. Inclusive, gente, o livro dele, gente, ele tem um livro chamado O Invisível que Vende, né? Lá no canal dele, né? Fala do seu canal também, não sei se pode, né? Sua página que tem lá, né? Que é Eu, Vondô. eu recolhi tudo, porque vai sair o livro, né? Mas vão procurando, tem no YouTube, tá tudo. Eu tirei tudo para refazer. Tá. Mas é importante essa comunicação do invisível, viu, gente? Eu passei a minha vida estudando a forma invisível de se comunicar. E a gente faz isso por instinto, viu? É o nosso carisma, é a nossa dedicação, é a nossa transparência que faz a nossa comunicação aí. E esse sorriso de Giovanni, que é 90% da comunicação dele. Né? Vive assim, mas né, é porque quando a gente faz o que gosta, realmente está sempre feliz, assim. Bom, obrigado, realmente, Vonolfo. Foi uma aula, anotei várias coisas aqui, inclusive vai ficar gravada para quem vai assistir depois. Mas, assim, assistam, porque vale muito a pena. Tem muito material, muito conteúdo, realmente, que é relevante. É realmente uma satisfação inigualável também ter você aqui conosco, né? Pessoal que nos acompanhou, Leila, Paty, os demais, muito obrigado pela participação. Quem vai assistir depois.
E só para ler da Bahia, né, sabe que a gente aqui na Bahia, dia 24 é um feriado, assim, e é segunda. Então, inclusive, a pessoa, o palestrante de segunda-feira era um baiano, é um baiano. Ele falou, Giovanni, no dia do São João, então, assim, Logo é no um feriado, Japão, né? é um feriado prolongado. Então, excepcionalmente, semana que vem, segunda-feira não terá o Café Condomínio, foi transmitido para terça, que é junto com o Diógenes, que a gente vai falar um pouquinho sobre manutenção e inspeção predial. Né? Porque também eu vou aproveitar o licorzinho, né? Não bebo muito não, mas Claro. necessário nessa hora tomar pelo menos o licor. Amanhã vai ter evento aqui no meu... Aí começa, final de semana pronto. A partir de amanhã desata a ter eventozinhos, né? Nos condomínios, e aí a gente tá junto para dançar forró e é até terça-feira. Muito obrigado. Vai ficar gravado também no YouTube. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. E Valeu. deixa eu dar uma informação importante. Para quem gosta de comunicação, estude um pouquinho sobre o seu João, vendo um pouquinho antes da passagem dele com Cristo. Fica a dica para vocês. Obrigado. Tchau, tchau, gente.